temos uma produção musical muito boa. O Brasil tem bons músicos, cara, que estão escondidos em função dessa mídia de merda que tem aí, entendeu? Que não deixa essas coisas aparecerem, cara. Tem pessoas maravilhosas tocando, tem trabalhos maravilhosos, novos, gente nova, com coisas lindas, fazendo coisas maravilhosas e que não consegue um espaço para tocar num boteco, cara. É foda. Então isso é terrível, velho. Quando você se vê diante disso, isso assusta. Porque se a gente não tomar uma atitude, vai acabar, cara. Vai acabar, a música vai acabar, a boa música vai acabar no Brasil, se a gente não tomar cuidado. Porque o espaço desses axés, o espaço dessa gente toda, dos funk ruim, porque isso não é funk, isso é um batidão carioca, essa coisa desse funk ostentação, essas coisas. Dentro desse universo de uns 10, 12, tem aí uns 2, 3 que são maravilhosos, são bons, fazem uma coisa boa. Agora tem um lixo muito grande. E esse lixo é que é controlado por esses grandes empresários. Lógico, aí botam essa porcaria na rua o tempo inteiro. Quando você vê uma Globo assumindo essa loucura toda, porque Globo é um canal de muita expressão dentro do país, né? É muito grande, são 40 milhões de pessoas assistindo aquela merda, no mínimo, por dia de manhã. Eu ainda me pergunto se o gosto do brasileiro, se ele realmente gosta de sertanejo, funk, ou se ele gosta porque a mídia faz ele gostar. Eu concordo em 110% nessa sua afirmação agora, não anterior. Porque não é uma questão do brasileiro. Qualquer ser humano, ele está aberto a essas influências, a tudo. Então, cara, se você... O ser humano é um ser que se condiciona com muita facilidade a determinadas coisas. Então, se você trabalhar por esse lado, coisas positivas, você vai condicionar teu povo a coisas positivas, ele vai crescer, ele vai se intelectualizar, ele vai se expandir. Se você trancar ele dentro de um cercadinho, ele só vai servir para ser comida, cara. E é o que está acontecendo no nosso país, velho. Aqui as pessoas estão sendo meio que conduzidas para virar comida, sabe? Para serem apenas consumidores, mais nada. Não pense não, cara, compre. A globalização pode existir completamente, cara, sem nenhum problema, mas desde que ela não destrua movimentos regionais, eles são muito importantes. A mídia como um todo está esquecida disso, está se largando. A repetidora de televisão lá em Roraima não faz mais nada sobre Roraima, só fica mostrando a praia de Copacabana, entendeu? De Ipanema, o shopping de São Paulo. Porra, cara, o funk no subúrbio, aquela bosta de música ali, o The Voice de merda que tem aí no Brasil, entendeu? Acabaram com o programa, criaram outra coisa. Uma coisa que eu gosto, The Voice Kids, eu gosto. Uhum. Acho uma bosta aquele povo lá, mas adoro ver essas crianças brasileiras cantando, cara. Olha que país. E cantam bem. Então, olha que país maravilhoso, cara. Olha que povo louco, que povo incrível, cara. Boa, você pega 10 crianças, tem 6, 8 que cantam pra caralho, cara. E o som, que coisa maravilhosa. O som nosso nasceu como? Disso, o som nosso de cada dia é isso. Eu, quando conheci Capitão Foguete, que foi meu grande parceiro em letras de música, eu tinha lá meus 17 anos, mais ou menos, eu andava super inconformado com o que eu ouvia. Eu tinha me formado músico na noite, nas Bocas de Santos, tocando rock, tocando um monte de coisa. E cara, eu estava tendo necessidade de falar coisas que eu estava vendo acontecer ao meu redor, sabe? Minha família foi muito prejudicada pela ditadura, meu pai não tinha nada a ver com política, com porra nenhuma, foi praticamente assassinado pela ditadura, entendeu? Destruíram nossa vida. Eu vim morar na favela da Vila Prudente com 12 anos de idade, eu vivia em Porto Alegre numa vida legal, pô, tinha casa, estudava no Colégio Anchieta, que era o melhor do Rio Grande do Sul. De repente, em menos de uma semana, eu estava enfiado dentro de uma favela aqui, com meu pai morrendo, minha mãe grávida e com mais 6 irmãos, entendeu?
E com 12 anos para 13 anos, eu estava me vendo dentro de um trem, indo para Santos, tocar nas bocas, ficava me escondendo dentro do banheiro das putas quando chegava o juizado de menores e tal, pá, e tocando na noite para poder juntar dinheiro, para poder sustentar minha mãe e meus irmãos, entendeu? Essa era a luta, isso nos anos 65, 66, por aí. Era essa luta louca, que assim, trabalhando, batalhando. E aí, quando cheguei 17, 18 anos, que eu conheci o Capitão, e aí comecei a me identificar com os papos dele, ele se identificar com as minhas necessidades de letra, o que eu queria dizer e tal. E a gente fez e fizemos um repertório, começamos a criar uma música atrás da outra. Tum, tum, tum. E de repente eu conheci o Manito e o Pedrinho. Me convidaram um dia para ir num lugar, falaram, tem uns caras que estão fazendo um conjunto lá, vê se de repente você conhece os caras. Aí eu fui lá, era o Pedrinho Batera, o Manito, eles estavam fazendo um conjunto de baile e tal. Aí, pô, me receberam bem e tal, entrei com eles, começamos a conversar e tal. Eu comecei a morar lá na casa, que o Manito tinha alugado uma casa para essa banda e tal. Isso que eu estou te falando é 72, 71 para 72. Aí, vendo essa história toda, assim, um dia o Manito me viu tocando. O Pedrinho já conhecia minhas músicas, algumas ele já tinha ouvido, eu já tinha tocado com ele na noite e tal. Aí um dia eu estou lá tocando as músicas, o Pedrinho, pô, toca aquela do Som Nosso, aquela que você canta, o Som Nosso, não vou encher de palha. Aí estou eu cantando as músicas, daqui a pouco eu olho assim, está o Manito parado assim na soleira da porta, ele falou, pô, que música é essa? Eu falei, não, são minhas músicas, Manito. Ele falou, pô, você tem mais? Eu falei, tem. Oh, toca aí, deixa eu ver. Aí comecei a tocar as músicas para ele sentou no piano, começou a curtir comigo, aí começou a pegar as coisas, eu comecei a passar para ele as ondas das músicas e tal, os swings que eu fazia e tal, de violão. Eu tinha tocado com Novos Baianos, tinha feito um disco chamado Perfume Azul do Sol, uma banda chamada Perfume Azul do Sol, que eu também participei, fiz os baixos, fiz alguns arranjos. Então eu tinha uma coisa eu gostava muito de contratempo louco, de swing e tal, eu gostava de levar as coisas para esse lado. E aí o Manito pirou, o Manito adorou, ele falou, bicho, acabou esse negócio de baile, vamos tirar essas músicas aí. E aí nasceu o Som Nosso de Cada Dia. E o nome Som Nosso de Cada Dia é essa música, Som Nosso de Cada Dia, que era uma das canções que eu tinha. E aí ele falou, pô, vamos botar esse nome, cara. Aí a gente, pô, mas o nome é muito comprido, tudo é Beatles, tudo é Pins, Paul. Ele falou, não, que nada, vamos botar esse nome mesmo, Som Nosso de Cada Dia. E assim foi durante muito tempo, até que começou a rolar a história de só Som Nosso, Som Nosso, Som Nosso, Som Nosso. E ficou Som Nosso. Ficou Som Nosso, mas continua sendo de cada Som dia. Nosso de cada dia. E hoje vocês vão fazer um show assim, qual que é o estilo do show de hoje? Hoje, por exemplo, nesse caso em particular, eu estou reproduzindo o disco Snags. Eu peguei uma rapaziada competente dessa, o Fernando Cardoso, que é um grande tecladista, Edson Guilardi, o Pedro Calasso canta muito bem, o Marcelo Esquevano. Aí eles são apaixonados pela música do Som Nosso também, eles gostam muito. Então ensaiamos 4 dias e montamos o disco, entendeu? Eu vou reproduzir o Snags para o pessoal aqui, entendeu? E agora tenho intenções de seguir com as músicas que eu tenho, de Som Nosso, eu tenho um monte. Eu fiz um Pedro Baldanza Trio há um tempo atrás, que eu gravei 6 músicas, e que porque eu estava com aquele bode, não vou botar o nome Som Nosso, eu só tenho eu vivo, o cara, o nego vai ficar achando que eu estou querendo ganhar um dinheiro em cima, não sei o que lá. Aí foi engraçado que quando eu botei o disco na mão da rapaziada, e todo mundo ouviu e viu o show lá no Sesc Belenzinho, o nego falava para mim, pô, seu Pedrão, eu sou nosso isso, cara. Que Pedrão Baldanza, isso é Som Nosso, soa como Som Nosso. Aí foi que eu falei, pô, as músicas eram minhas do Som Nosso, era tudo meu, eu que fiz as músicas, pô. 100%? Quase, 80%, 20% das que não foram feitas por mim eram músicas que eu tocava já dos caras, entendeu? Tipo o Bicho do Mato, a música do Frank e tal, do Gastão. Eram coisas que eu já tocava, eu tinha anexado ao meu repertório, né? Então, cara, de repente eu falei, é mesmo, a minha mulher mesmo falou, Pedro, para com isso, cara, tá tudo certo, os meninos vão adorar, cara, que você continue botando o nome pra frente.
Afinal de contas, o nome ressurgiu não por sua causa, por causa da meninada que descobriu aí. Né? Eu comecei a receber várias e várias pessoas na minha casa me procurando para querer saber das histórias da época, saber do som nosso. Mas vem cá, e a música? Pô, tem música a mais? E tem aqui, ó, tem mais 400, cara. Quando a gente gravou o disco, saíram 7 músicas, mas nós gravamos 20. E as 13 outras foram apagadas, entendeu? Como era costume na época. O nego pegava e apagava tudo, não guardava, né? Compor um álbum inteiro? Me conta um pouco. Tudo depende. Às vezes você vai compondo canções e de repente você vê um elo entre um determinado número de canções e você cria um contexto único para o disco. É uma forma. Existem formas, por exemplo, você de repente tem te bate uma coisa de criatividade, de criação, de falar, pô, vou falar sobre um determinado negócio, então eu vou botar o disco todo falando sobre esse assunto. Por exemplo, o Snags é um disco que, na totalidade das letras, ela fala sobre a nossa condição humana perante o mundo. Sim. Todas as letras, elas têm a ver com isso. Nenhuma delas ali é pieguice de amor, de corno, não corno, nada disso, nada de lado emocional ligado a coisa de sentimento, amor, assim. Não, a nossa coisa mais filosófica. Isso, né? A gente se preocupou em falar para os caras outras coisas, entende? Uma curiosidade minha, não sei se é do público em geral, mas você sonhava com as músicas? Eu tenho canções que eu sonhei com elas. E acordei de manhã, escrevi. E começou a escrever. E toquei na hora, assim. E deu certo. Deu certo. Eu tenho umas 3 canções no Som Nosso, principalmente no Live 94, tem 2 gravadas, que foram músicas que eu sonhei. Assim, sonhei a música inteirinha. Acordei, saí da cama, peguei o violão e escrevi a letra que eu estava sonhando com ela. A música veio inteirinha pronta. E outra pergunta, a mídia, na época, pedia para vocês escreverem músicas especialmente para colocar na Globo, na MTV? Isso jamais, a mídia nunca se aproximou da gente. Nunca. Mas rola isso. Dos anos 80, dos meados de 80, do meio de 80 para frente, começou a rodar muito isso. Porque os produtores de televisão se interessaram em trazer essas coisas para as novelas e tal, né? Muita coisa, então começou a caminhar de outro jeito. Essas bandas dos anos 80, como são muito mais populares, mais ligadas ao pop e à mídia nacional, toda, como um todo, e tem uma música muito mais fácil também, uma música mais digerível, né? mais rapidamente consumida, mais facilmente consumível, tinha muito a ver, de repente, com aquele movimento que eles queriam de nova onda de juventude e tal, essa coisa toda. E muitos caras de televisão, principalmente escritor de novela e tal, naquela época pelo menos, ele ficava ligado no que estava... de repente tinha um tipo de personagem que se adaptava direitinho àquela tribo que curtia aquela música, vamos dizer assim. Então aquela música cabia direitinho no personagem. Depois chegou um momento em que o nego pedia, olha, cara, você, Djavan, faz uma música para mim, para essa personagem aqui. Como já pediram para Saí Guarabira, entendeu? E como já pediram para outros. Isso é uma coisa muito diversa. Mas com vocês nunca rolou? Não, com a gente não. Com a gente rodou só o seguinte. Um dia eu estou em casa assim e de repente eu começo a ver um especial na Globo chamado Subúrbia, que tem uns 3 anos atrás, com a música do Som Nosso. Dentro dessa situação, eu posso convidar você para swingar comigo, que é uma música da gente, né? Para swingar, eu quero ver você se remexer. Funkão que a gente gravou em 76. Cara, de repente eu vejo lá Subúrbio, um programa brasileiro e tal, feito pelo um cara famosão, Ricardo Carvalho, um desses
Luiz Fernando Carvalho, um desses grandões aí da Globo, ele fez um especial, esses especiais que eles têm, né? De final de ano? Não, especial tipo como se fosse uma novela curtinha, né? Entendi. Uma novela curtinha que falava sobre o subúrbio do Rio, sobre a vida de uma menina que veio do interior e virou estrela do funk e tal, não sei o que lá. Eles botaram a música como tema. Eu falei, caralho, olha só, não me falaram nada, não perguntaram nada, não disseram nada, simplesmente colocaram. Você entendeu? também não ligou, né? Não, eu achei ótimo. Porque foi muito engraçado. Um bando de meninos chegava e pô, o Som Nosso voltou, que legal, bicho. Onde que vocês gravaram isso? Eu falei, bicho, isso aí eu gravei em 76? Esse puta som? Não acredito. Você gravou de novo, Pedrão? Eu falei, não, velho. Isso é a gravação que a gente fez lá em 1976, cara. Olha como o pessoal escondia, né, cara? O Guto Graçamelo um dia chegou pra mim na Globo, lá na Som Livre, e falou, Bruno, cara, adorei essa música. Essa música é muito boa para eu mexer com ela aqui, cara. Eu não vou poder mexer com isso aí, cara. Pô, me desculpa. É muito bom o trabalho, mas não tem a ver. Eu saí de lá de dentro assim. Que é isso, cara? Nossa, só porque é bom não pode tocar? Porra, que merda, cara. Essa foi uma das minhas grandes decepções quando eu cheguei no Rio, entendeu? Porque eu fui para lá em 78 com vontade de continuar o meu trabalho de compositor e de artista, tentando. Eu cheguei lá, quando eu tomei esse tapa, porque eu fiz isso, porque, pô, os músicos me consideravam pra caramba, conheciam o meu trabalho como músico aqui, entendeu? Do Som Nosso e tal. Então, o Lincoln Olivetti, a rapaziada de gravação, de estúdio, lá todo mundo era apaixonado comigo. Tanto é que eu fiz uma música chamada Black Hill, que o Oberdan, o falecido Oberdan, um dia chegou para mim, ele que gravou os metais, chegou para mim e falou, porra, cara, que puta nome, vou fazer uma banda com esse nome, hein, cara. Eu falei, fica à vontade, Oberdan. E ele fez o Black Hill, que é baseado em cima de uma música do Som Nosso, gravada em 76 lá no Rio, entendeu? Muito bom. Inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. E distribuam para os amigos também e para os inimigos, para todo mundo. Para todo mundo ver. Vamos lá, bota para todo mundo ver, velho. Valeu, cara. Muito obrigado. Grande. Muito obrigado obrigado. a você, querido. Obrigado.